Olá! Na aula de hoje vamos apresentar o ciclo da ureia e suas funções. A apresentação está subdividida em introdução, caminho da proteína, aminoácidos, conceito do ciclo, doenças do ciclo de ureia, manifestações, diagnósticos, tratamentos e a conclusão. O ciclo da ureia é uma sequência de reações bioquímicas com o objetivo de produzir a ureia, que vem da amônia. A amônia é uma substância tóxica que é produzida a partir da síntese de proteínas que adquirimos da dieta, que deve ser eliminada do corpo. Esse processo ocorre principalmente no fígado e é transportada pela corrente sanguínea e captada nos rins, e então é excretada na urina. Esse ciclo ocorre para garantir o equilíbrio do conteúdo nitrogenado no organismo. E qual é o caminho da proteína na digestão? O início da digestão ocorre no estômago com a gastrina. Sua principal tarefa é decompor tudo que é ingerido para ser absorvido pelo intestino. Para isso ocorrer, ele produz o suco gástrico, que é rico em ácido clorídrico e pepsicogênio, que é uma enzima digestiva que é responsável pela quebra das proteínas. No intestino delgado, o pH é básico e estimula a secreção de secretina bicarbonato, que é secretado pelo pâncreas, o que vai neutralizar o ácido clorídrico e manter o pH próximo a 7. Ainda sobre o intestino delgado, o duodeno libera a colecistocinina, que estimula a liberação de enzimas pancreáticas. Uma das enzimas, tripsicogênio, células exócrinas no pâncreas, a enteropeptidase, que é secretada pelas células intestinais, ativa a tripsina, que vai participar na degradação das proteínas que não foram digeridas no estômago. Degradação. Os aminoácidos não são armazenados em grande quantidade. Manutenção em pó constante, AA na dieta, resulta no aumento de sua degradação e excreção. No processo de degradação, o nitrogênio é retirado e convertido em ureia para secreção. O restante da cadeia carbônica é utilizado para fins energéticos. Transaminação é a etapa que ocorre nos tecidos com o objetivo de transferir os grupamentos amino de vários aminoácidos para um ou poucos que funcionarão como carreadores. O nitrogênio é carregado para o fígado de uma forma não tóxica, mantido como grupamento. O aminoácido formado é o glutamato. Desaminação. No fígado, o grupamento amino será transformado em amônia, regenerando o transporte dentro da mitocôndria. Parte da amônia assim gerada é reciclada e empregada em uma grande variedade de processos biosintéticos. O fígado também faz a conversão na forma apropriada de secreção. O glutamato pode receber mais um grupamento amino, passando então 2 vezes por cada fase e convertendo-se a glutamina. Bom, eu vou explicar um pouquinho para vocês como que acontece as 5 reações do ciclo da ureia. 2 delas acontecem no mitocôndrio e as 3 demais acontecem no citosol. Ela se inicia na matriz do mitocôndria, gerando a condensação do dióxido de carbono com a amônia, que são esses compostos representados por CO2 e NH3, gerando assim a fonte primária de nitrogênio, que com a utilização de 2 ATPs, elas formam um composto chamado carbomoil fosfato. Ainda no mitocôndria, acontece, como eu tinha falado, a segunda etapa das reações. O carbomoil fosfato, ele encontra uma molécula chamada de ornitina. Com a junção deles, acontece uma ação enzimática. Essa reação gera um composto que é chamado de citronina. E para que isso aconteça, foi gasto uma energia, né? Que no caso é um daqueles ATPs que tinha sido utilizado no começo das reações. Essa citronina que foi criada, ela precisa ser transportada do mitocôndria para o citosol. E lá no citosol vão acontecer as outras reações do ciclo da ureia. E aí, com isso, tanto com a entrada da ornitina
para a mitocôndria, quanto a saída dessa citrulina da mesma mitocôndria envolve um sistema de transporte pela essa membrana interna. E com isso geram outras reações. Na etapa 3, com a chegada da citrulina no citosol, ele é ligado a uma ação enzimática com um aminoácido chamado aspartato, que tem um composto C4H7NO4. E através do grupamento amino, o aspartato ele acaba gerando uma segunda fonte de nitrogênio nesse ciclo. E a junção de tudo isso gera uma outra reação, que requer mais uma ATP, né, nessa condensação. E ao final dela, no final de toda essa etapa, é criado uma molécula chamada arginosucinato. Na quarta etapa, ocorre a quebra do arginosucinato, que forma arginina e fumarato. Ou seja, nessa etapa, ocorre a quebra da molécula de arginosucinato catalisada por uma ação enzimática. Essa reação, ela gera o aminoácido, que é a arginina. O qual retém o nitrogênio e libera uma molécula de fumarato. Como reações paralelas, porém extremamente importantes para o ciclo da ureia, temos a adição de água, ou seja, o H2O. O fumarato, formando um composto chamado de malato, o malato ele ganha elétrons em um processo de oxidação, formando um composto chamado de oxiloacetato. Essas duas reações são análogas às do ciclo de Krebs, da respiração celular, mas elas também são catalisadas por enzimas diferentes. A partir daí, do oxiloacetato, ele reage como um aminoácido do glutamato, regenerando o aspartato, que pode voltar para o ciclo da ureia. A quinta e última etapa é a quebra da arginina, que libera a ureia e regenera a ornitina. Ou seja, nessa última etapa do ciclo da ureia, consiste na quebra da arginina, que é catalisada pela ação dos enzimas do fígado, liberando a ureia. Nisso, ela vai ser filtrada pelos rins e eliminada na urina. Além dela, essa reação tem como produto a ornitina, que torna a penetrar na mitocôndria, voltando e reiniciando o ciclo da ureia. O ciclo da ureia é um processo de transformação da amônia em compostos orgânicos menos tóxicos para o nosso organismo. A amônia é uma substância composta por hidrogênio e oxigênio, e quando essa substância não se encontra em seus níveis corretos, ocorre a seguinte patologia. A hiperamonemia é um distúrbio metabólico causado por uma quantidade excessiva de amônia no sangue. Com excesso de amônia no sangue, elevando o nível de substâncias tóxicas no organismo, isso afeta particularmente o nosso sistema nervoso. A deficiência de argininossíntase, mais conhecida como AS, tem seus níveis acentualmente elevados de citrulina plasmática. A deficiência de argininolease, mais conhecida como AL, tem seus níveis moderadamente elevados de citrulina e um aumento de ácido arginino succino plasmático. A deficiência de carbiofosfato, mais conhecida como CPS, possui níveis baixos ou indetectáveis de citrulina plasmática. Deficiência de uritina, mais conhecida como OTC, ocorre o aumento do seu ácido uriótico urinário. Estima-se atualmente que a cada 30 mil pessoas nascidas, uma nasce com distúrbios do ciclo da ureia. As manifestações do ciclo da ureia variam de pessoas para pessoas, podendo surgir de idade diferente e sintomas diferentes. Os bebês apresentam os primeiros sintomas nos seus primeiros dias de vida. Geralmente apresenta sonolência, respiração rápida e vômitos. Crianças mais velhas, a partir dos seus 5 anos, podem apresentar caso clínico mais grave, mesmo que tenha tido um histórico de uma infância saudável. Pessoas mais velhas, como adultos e adolescentes, apresentam um caso clínico crônico, seguidos de vômitos e sonolências. Como expliquei inicialmente, as manifestações do distúrbio do ciclo da ureia não têm idade para começar a surgir, varia conforme o funcionamento de cada organismo. Além das deficiências que a gente já apresentou e das manifestações por faixa etária, por que acontece tudo isso, né? Porque geram algumas lesões no nosso sistema nervoso central. O excesso da amônia, ele acaba desequilibrando a produção de glutamina.
que com isso gera um aumento na pressão oncótica nos astrócitos. Consequentemente, acaba havendo uma entrada maciça de água e aumenta o volume dessa célula. E com esse aumento, pode acabar também ocorrendo a lise, que é o rompimento, que consequentemente também acaba trazendo uma pressão intracraniana. Além disso, a amônia ela também acaba inibindo os receptores do glutamato dos astrócitos. E aí acaba gerando também um acúmulo dessa substância no espaço extracelular, o que acaba gerando alguns estímulos impulsivos. E ao mesmo tempo que tudo isso ocorre, ele também acaba gerando a escassez no meio intracelular. Fora tudo isso, não sei se vocês repararam, mas nas 3 faixas etárias acontece muita sonolência. E isso ocorre devido ao contato do glutamato com o GABA. O GABA ele é um ácido do nosso sistema nervoso central, e ele desempenha um papel importante na regulação da estabilidade neuronal ao longo do nosso sistema nervoso. Então, por isso que gera todos esses conflitos no nosso organismo. Meu nome é Giovana e eu vou explicar o diagnóstico do ciclo da ureia. O diagnóstico do ciclo da ureia, ele é baseado em perfis de aminoácidos. Por exemplo, a ornitina elevada indica deficiências em CPCS ou OTC. E para diferenciar esses dois, serão úteis as medidas do ácido urótico. O que acontece? O ácido urótico, ele causa deficiência na enzima da ornitina transcarbamilase, causando excesso de fosfato carbomol, que é convertido a orotato e tipicamente detectado na urina. Bom, dando continuidade, agora temos os exames. O número de exames com suspeita de hiperammonemia é grande e vai depender de uma criteriosa análise da história e dos sintomas clínicos. Entre os exames que permitem orientar o diagnóstico inicial, são 10. Apresentando esses, repetir doseamento de amônia, equilíbrio ácido-base, glicose, corpos cetônicos, lactato, creatina, ureia e eletrólitos, AST, ALT, proteínas albumina, estudo da coagulação, secar ácido úrico e tirar o teste urinário. Todos, de acordo com o estudo, possuem um nível que devemos ter no nosso organismo. Caso esse nível esteja alterado, significa que podemos estar com a doença. Bom, puxando uma corda dos exames, para obter o diagnóstico como citado, há uma análise que pode detectar distúrbios específicos dos aminoácidos, tais como ornitina transcarbamilase e citrullinemia, entre outros. O nome desse diagnóstico é espectrometria de massas em tândem. Bom, o que os aminoácidos afetam? Eles vão afetar o metabolismo da pessoa. E como podemos observar, tem valores que são comparados a valores normais, como o nível da amônia normal é menor que 35 micromol. Já com a doença instalada, de acordo com o que já foi informado, ela pode chegar a 200 micromol ou ultrapassar esse nível. O tratamento das disfunções do ciclo da ureia se faz com uma dieta pobre em proteínas, mas que forneça uma quantidade suficiente de aminoácidos para o crescimento, desenvolvimento e metabolismo proteico. Restrição de proteínas na dieta, suplementação de arginina ou citrulina, fenilbutirato de sódio e até mesmo um possível transplante de fígado. A arginina tornou-se fundamental no tratamento. Ela fornece os produtos intermediários adequados para o ciclo da ureia, estimulando a incorporação de mais nitrogênio nos intermediários do ciclo da ureia e que são facilmente excretáveis. A arginina é também um regulador positivo da síntese do acetilglutamato. Sugerem que a citrulina oral é a mais eficaz do que a arginina em pacientes com deficiência em OTC. Em 1932, o ciclo da ureia foi analisado e estudado
pelos bioquímicos Kurt Wheatley e Krebs, o mesmo que descreveu o ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs, em 1937. Com base em suas análises, o grupo conclui que o ciclo da ureia é uma sequência de reações bioquímicas que ocorrem basicamente em 5 reações, 2 na mitocôndria e 3 no citosol. Em cada etapa, uma enzima é catalisada e cada uma delas possui sua função carreadora. O ciclo é importante pois a amônia é uma substância tóxica e sua secreção deve ser realizada através da ureia. Caso contrário, seu excesso pode provocar patologias.